Hora de conversar com Mônica Bergamo. O ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, deve ser ouvido pela CPI da Covid. Por quê, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o senador Randolfo Rodrigues acaba de apresentar, senador Randolfo Rodrigues, que é o autor, né, do pedido de CPI da Covid, ele acaba de apresentar um requerimento para que o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, seja o primeiro a depor na CPI da Covid-19, que vai começar a funcionar na terça-feira em Brasília. O senador, Megali, ele acredita que o Weingarten pode ser o Pedro Collor do século XXI. Para as crianças, né, para quem é jovem, não se lembra muito bem, o Pedro Collor era o irmão do ex-presidente Fernando Collor, que em 1992 deu uma entrevista bomba para a revista Veja, para o jornalista Luiz Costa Pinto, culpando o PC Farias, que era o tesoureiro da campanha do Collor, por todos os malfeitos do governo, por toda a corrupção no governo Collor. No começo, o Pedro Collor, irmão do presidente, ele poupava o presidente da República, como hoje faz o Fábio Weingarten. Mas a CPI acabou avançando e o presidente Fernando Collor caiu, sofreu impeachment. Agora o Weingarten acusa o Ministério da Saúde. Ele relata em detalhes na Veja, que já está no ar no site, como ele se reuniu no ano passado. Ele, Fábio, se reuniu no ano passado com a Pfizer, que fazia de tudo na época para vender vacinas para o Brasil, oferecia lotes e mais lotes, aumentava a oferta de doses, diminuía, até concordaria em diminuir o preço, segundo Weingarten, conversou com o Paulo Guedes, conversou com o presidente da República, foi para todo lado. Enfim, a Pfizer fazia qualquer coisa naquele momento em que buscava um contrato com o Brasil. E nada caminhou, segundo Weingarten, por pura incompetência do Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Eduardo Pazuello. O Weingarten, nessa entrevista, que é muito impressionante, porque ele vai dando os detalhes de como a gente poderia ter agora, ou já em dezembro, ou já em janeiro, milhões e milhões de vacinas da Pfizer, complementando o nosso plano de imunização, né? Segundo o Weingarten, não faltariam vacinas se esse contrato tivesse sido fechado. Ele vai dando todos os detalhes, mas ele blinda o presidente Bolsonaro. Ele diz que o presidente Bolsonaro sempre pensou em comprar vacinas, sempre fez de tudo, sempre pensou nos mais pobres. Mas, Megali, na CPI, entre os senadores, essa parte aí da conversa do Weingarten, essa parte da entrevista não está, vamos dizer assim, colando, né? Então, o Fábio Weingarten vai ser convocado, já tem esse requerimento, portanto, apresentado. O Eduardo Pazuello também, o general Eduardo Pazuello, também deve ser convocado na sequência. O senador Randolfo Rodrigues diz que já prevê que até uma cariação pode haver entre eles, né? Quer dizer, é verdade mesmo tudo que o Fábio está falando? Teve essa incompetência absurda no Ministério da Saúde, teve dolo, teve intenção? Como foram as conversas com os laboratórios? Foram republicanas? Por que um laboratório e não outro? E ele prevê já, ele fala, olha, ele destapou, né, tirou o pino da granada, agora vai ter que jogar essa granada para algum lado. Então, uma situação aí já começando quente, a CPI, e general Eduardo Pazuello aí possivelmente vai ter que dar explicações. General que agora mudou, né, tem um novo cargo, está aqui no Diário Oficial, o presidente da República passou ele da situação de adido na 12ª Região Militar para ser adido, estou lendo aqui no Diário Oficial, da Secretaria-Geral do Exército. Enfim, Pazuello ali passando de um lado para o outro no governo, mas seguramente vai ter que se sentar na CPI em breve para dar explicações, Megali. Ele, o Fábio, todo mundo. Eu li a matéria ontem, não sei se dá para chamar de bombástica a capa da Veja, mas é um traque, né? Tem o seu impacto, é um ex-secretário, tá lá responsabilizando o Ministério da Saúde, mas também me chamou a atenção como o Weingarten meio que pegou muito leve, aliás, foi muito elogioso ao presidente, criando um cenário que não combina muito com a realidade como a conhecemos, né, Mônica? O presidente queria comprar vacina, estava louco para comprar vacina, mas o Pazuello não deixou. Oi? Eu acho que tem mais lógica uma parte da entrevista, Megali. Faz sentido? Eu acho que tem mais lógica uma parte da entrevista, né?
em que ele fala o seguinte, ele poupa também o presidente nessa parte, mas ele fala: o presidente recebia informações erradas, disseram ao presidente que os casos iam despencar e que a epidemia ia passar. Então, nisso eu acredito. Não precisaria mais de vacinas, né? Ou de tantas vacinas, ou tão rápidas vacinas. Isso tem toda a lógica. O fato é que a gente tem imagem gravada, filmada, com voz e imagem do Pazuello fechando negócios para comprar vacina e o presidente da República desautorizando o Pazuello. E depois a gente tem aquela imagem do presidente do lado do Pazuello e o presidente do Pazuello falando: pessoal, é o seguinte, um manda, o outro obedece, né? Então, quem mandou não comprar as vacinas? Aparentemente, ali por vídeo, a gente vê que não foi o Pazuello, né? Que o Pazuello queria comprar e anunciou a compra. Mais do que querer, anunciou que compraria. No caso, a Coronavac do Butantan. E foi aquele Deus nos acuda, o presidente da República desautorizando. E tem também, né, Megali, lembra como, Mônica? O presidente falando da vacina, falando que essas vacinas, que os compradores que tinham que procurar o governo, que o Brasil tinha 200 milhões de habitantes, ou seja, minimizando a necessidade de vacinas. Isso é algo que está filmado, gravado, não é nem papel, é imagem e som, né? Agora, essa questão aí de receber informação errada, o bom governante ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa se cercar de pessoas que tenham informações, que tenham conhecimento técnico e tudo mais. Fica, né, com todo respeito ao Osmar Terra, mas o Osmar Terra errou bastante nas previsões dele. E é o Osmar Terra que estava ali próximo do presidente da República e pessoas desse mesmo, né, círculo. Então... Exatamente. Quer dizer, há estudiosos que já fazem essa análise global de tudo que o governo fez nessa epidemia, né, e que mostra que uma omissão não é uma omissão, é uma ação, né, que houve medidas, que houve, ou seja, que havia uma crença clara de que em um ano isso passa e que existiria uma curva lá para cima de infecção, mas depois essa curva iria lá para baixo. Inclusive o ministro Luiz Henrique Mandetta falou várias vezes isso. A história da epidemia é essa, né? Mas ele, obviamente, aqui, deixando claro que o ministro Luiz Henrique Mandetta defendia uma postura totalmente diferente da adotada pelo governo, né? Inclusive saiu do governo, foi demitido pelo Bolsonaro. Mas muitas pessoas falavam isso. A história das epidemias, a curva vai lá para cima, sobe, 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 e depois ela cai. E de fato ela caiu, mas depois ela subiu de novo. Então houve um equívoco total aí, e que levou, quer dizer, é isso que vai ser investigado na CPI, que tudo indica, levou o governo a achar que nem deveria, nem precisaria ter esse gasto absurdo com vacinas ou ter tantas vacinas de imediato, ou seja, deu uma derrapada ali naquele momento. Segundo... E outra, né, Mônica? Desculpa, eu achei que você tivesse... Não, segundo o Weingarten, foi o Ministério da Saúde, a CPI está achando que não foi só o Ministério da Saúde e vai ver qual foi a atuação do presidente da República. E a Carla falou muito bem que um presidente tem de se cercar por boas opiniões, né, por gente que entende do que está falando. Mas essas opiniões eventualmente podem estar erradas, né? O presidente precisa, o bom governante, o estadista, precisa levar em conta que às vezes as previsões que ele recebe estarão erradas. Basta abrir um jornal para saber, olha, o Osmar Terra está me falando aqui que vai acabar daqui a 3 semanas. O Osmar Terra sempre falava em 3 semanas, né? Em qualquer momento que ele falasse da pandemia, ele falava que daqui a 3 semanas acaba. Ele tá me falando isso, mas eu tô vendo aqui um monte de gente no jornal falando o contrário. Vamos levar em conta essa possibilidade, pecar pelo excesso? Vamos trazer um montão de vacina para cá? Se não precisar, ótimo. Mas se precisar, a gente vai estar equipado. O presidente resolveu confiar cegamente. Aqui a gente está sendo generoso, hein? A gente está pressupondo que ele confiou cegamente nas más previsões de seus assessores. E a gente perdeu o fato é que o presidente ia público e falava todos os dias. Como o presidente fala muito, tem muita declaração, tem muito indício, tem muita prova ali de qual foi a atitude do presidente em todas essas etapas, né? E o que a gente tem ali documentado, e o presidente falando, é vacina, vai virar um jacaré, a máscara pode fazer mal, vamos para a rua trabalhar pessoal, é ele saindo sem máscara, é ele incentivando aglomerações, como me disse uma outra pessoa certo dia, quer dizer, um senador também,
falando, o presidente foi para a praia, o presidente foi andar de jet ski, o presidente foi para o comércio, o presidente só não foi para o hospital, o presidente só não foi para o laboratório que faz vacina. O presidente teve uma atitude clara, que ele não escondeu de absolutamente ninguém, né? Então agora chegou o momento de o governo prestar contas a uma comissão parlamentar de inquérito. Vamos ver quem é o culpado de toda essa situação, né? O Megali, a gente teve um problema com a conexão dele. Está ouvindo a gente, Megali? Está de volta aí? Ainda não, né? Não, caiu daqui mesmo, a pouquinho, né? Daqui a pouquinho ele volta. Mônica, claro que a gente vai acompanhar tudo na semana que vem, todos os detalhes sobre a implementação, o início de trabalho dessa CPI da Covid-19. Mônica, bom fim de semana. Diga. Estão atrasados, né? Não. Hoje está tranquilo, Mônica. A gente vê que o presidente da República está tentando falar com o Renan Calheiros, com quem ele nunca falou, né? São brigados, que vai ser o relator da CPI. E o Renan vai dizer no discurso na próxima semana a seguinte frase que eu captei lá, Carla: não vou ser um Deltan Dallagnol. Essa é a frase. Olha só. Tem uma certa ironia aí, né? Porque não vou colocar o presidente no centro de um PowerPoint. Graças ao Deltan Dallagnol, graças ao PowerPoint, o presidente da República hoje é o Jair Bolsonaro. Isso quem diz não é Mônica, isso quem diz são os próprios procuradores naquelas conversas deles, né? Uma procuradora falando: nós ajudamos a eleger o Bolsonaro, agora precisamos tomar cuidado, né, para não nos confundirmos com o Bolsonaro. Mas então essa é a ironia do Renan Calheiros: não vou ser um Deltan Dallagnol. Vai ser interessante de ver. Ontem a Dora Kramer estava dizendo, né, que são políticos bem experientes que vão estar nessa composição da CPI da Covid-19. Você tem o Renan, você tem Tasso Gereissati, o próprio Randolfo Rodrigues tem 10 anos de Senado, então os discursos eles vão ser muito bem construídos e muito permeados, né, por esse tipo de ironia, Mônica. Vai acabar sendo, no fim das contas, uma coisa meio que, vamos chamar de velha política, porque a política como ela era feita antes, versus a nova política que foi implementada, que nessa questão da saúde pública, ela não deu muito certo, né? Que foi a nova política do presidente que durante a campanha falou em nada de tomar lá da cá, em cargo indicado, em pessoas com especialidade, né, com saber ali. Quadro técnico. Quadro técnico, exatamente, e que no fim das contas não foi isso que a gente observou. Então, também acho que vai ter esse tom de velha política versus nova política nessa CPI da Covid-19. Vai ser rica no sentido de análises, né, Mônica? O presidente da República sempre esteve ali no Congresso em todos esses episódios, né, acompanhando ali de perto. Exato. Mônica, bom fim de semana para você. Não vou dizer até segunda, porque se bobear, a Mônica Bergamo volta. Que vira e mexe, ela tá de volta no sábado, no domingo também. Um beijo, Mônica. Bom trabalho. Um beijo, obrigada.